eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá, bem-vindos a mais uma semana, a mais uma viagem de muitas reflexões e hoje certamente com reflexões profundas. Tenho aqui um livrinho na minha mão que já vai denunciar a minha convidada. Quem está a ver no YouTube vai poder ver esta maravilhosa obra de arte, que é o livro e também o decor que o meu filho Francisco fez em cima dele. É o livro que tenho para vos recomendar esta semana, O Despertar da Consciência, com constelações familiares, da minha querida Maria Gurjão. Já revelei a minha convidada, não é? Acho que já tinha recomendado este livro há tempos, mas hoje volto a deixar esta recomendação. É um livro extraordinário, é uma viagem profunda a cada um de nós. É daqueles livros que não se sai igual dele quando terminamos, portanto, nada a dizer, é mesmo só vivê-lo, lê-lo e mergulhar nele. Portanto, a minha convidada de hoje é claramente a minha querida Maria, que ainda não tinha estado na nave nesta temporada e, embora ela dispense apresentações, eu vou aqui apresentá-la, não é? A Maria é psicóloga de formação, é escritora, terapeuta, é uma professora e uma facilitadora de consciência sistémica e lançou no final do ano passado o seu livro, que eu tive a honra de poder escrever o prefácio, um dos prefácios, o outro foi escrito pela nossa querida Fátima Lopes, e é hoje a Maria que está aqui connosco para nos falar um bocadinho sobre este despertar de consciência. Bem-vinda! Obrigada, Inês, bem-vinda também, bem-vinda às pessoas todas. E grata pelo teu convite, pela tua amizade. Vamos nos encontrando assim de tanto em tanto tempo e acima de tudo também, olha, parabéns pelo trabalho que tu fazes, pela divulgação que tu fazes, a quantidade de pessoas que tu divulgas, a maneira como tu te doas e és uma ponte de ligação de tantas pessoas e de tantas áreas de conhecimento. Eu acho que fazes um serviço às pessoas que te ouvem e ouvem o teu podcast brutal. E eu penso que toda a gente deve continuar a seguir, porque a quantidade de temas diversos que tu abordas é um serviço público que eu acho que tu estás a fazer. Portanto, parabéns pela tua doação e pela tua entrega. És sempre tão generosa e sabes que és uma pessoa que me inspira muito também nessa generosidade de sempre incluires e de sempre estares nesta inclusão de todas as pessoas da nossa área. Sabes que é uma das coisas que eu sinto, nem ia começar por aqui, mas se calhar é uma das coisas que eu sinto às vezes, é esta às vezes sinto que faz falta estarmos mais unidos, de nos chamarmos mais, de nos aproximarmos mais, as pessoas da nossa área. Nós somos em Portugal, na realidade, não somos assim tantos, não é? E é uma mais-valia tão grande podermos estar juntos, embora cada um está sempre super ocupado, obviamente, nos seus propósitos, mas eu acho que é tão importante esta partilha. Tu fazes isso mesmo no teu dia-a-dia, quando tens este podcast e convidas as pessoas de tantas áreas. Eu acho que nós estamos a sair de uma era de competição para entrar numa era de cooperação. Só que as personalidades de muitas pessoas ainda não estão preparadas para isso. Porque a pessoa se sente que se vai falar do fulano B, se calhar vai perder clientes, ou vai levar as pessoas para... Há medos, as pessoas vivem em função do medo de escassez, do medo de não serem suficientemente capazes, um medo que tem a ver com o lugar que elas ocupam na vida. Ou seja, quando eu estou fora do meu lugar e estou fora da minha essência, isto tem a ver com as leis das constelações familiares, com as 3 leis, não é? Quando eu estou fora do meu lugar, é natural que eu me sinta ameaçada por qualquer coisa. Então eu não consigo cooperar porque estou fora do meu lugar. Eu só consigo entrar numa atitude de cooperação quando eu ocupo verdadeiramente o meu lugar e percebo que a minha genuinidade, a minha criatividade, a minha forma de ser, de falar, de olhar, de expressar é tão única. Não é melhor nem pior, é única. E que há pessoas que vão entrar em contacto com a minha vibração e vão gostar. Há outras que vão entrar em contacto com a minha vibração e vão dizer agora não. Se calhar daqui a uns tempos pode ser que sim. E portanto
nós somos um ímã e somos luz e vibração e acabamos por atrair para as nossas vidas quem efetivamente reverbera na frequência em que nós estamos. E mesmo a nossa própria frequência muda de tempo em tempo. Sem dúvida. Nós mudamos muito. Eu se calhar há 6 meses tinha uma vibração e agora tenho outra. Se calhar há 1 ano atrás eu tinha uma tranquilidade e uma paz que se calhar agora não tenho, ou vice-versa. E essa mutação, essa transformação, essa alteração das nossas próprias vidas acaba por, nas nossas vidas profissionais, em que escolhemos dar cursos, palestras, escrever livros, como tu também fazes, não é? Nós fazemos as duas as mesmas coisas, de formas diferentes, com a originalidade de cada uma. Isso não, em momento nenhum pode ser um lugar de competição das pessoas. As pessoas vão sair do meu curso para ir para o da Inês, ou as pessoas vão sair do curso da Inês para ir para o meu. Achas que isso pode ser uma coisa também cultural, de alguma forma? Sabes porque é que eu te pergunto isto? Gostava de ter a tua visão sobre isso, porque eu estou em contacto com muita gente do Brasil e sei que tu também já foste lá trabalhar, já fizeste lá um tour, etc. E eu noto que, por exemplo, no Brasil, embora haja uma cultura de competição forte, eles são os marketeers, não é? Os grandes marketeers, então há esta coisa da competição, mas ao mesmo tempo eles têm muita parceria. Porque és portuguesa. É, não é? Sim, porque és portuguesa e o que vem da Europa tem sempre uma visão muito interessante para o brasileiro. A Europa fascina o Brasil. Até porque, repara, sistemicamente, eles são da Europa. Porquê? Porque os avós eram portugueses, os avós eram holandeses, os avós eram italianos, os avós eram alemães. Portanto, o Brasil é constituído sistemicamente por a dor de quem está na Europa e para fugir à guerra, à reunificação de Itália em 1800, para fugir à pobreza em Portugal, foram à procura de uma vida melhor para a terra prometida, não é? Os alemães para fugir da guerra. Portanto, o Brasil é construído por uma mistura de raças e de culturas gigantesca. O que tu tens mais que qualquer brasileiro tem um avô ou um bisavô que foi português, um avô ou um bisavô que foi alemão ou italiano, e portanto eles querem muito voltar à Europa, porque é o saudosismo sistémico de voltar à terra natal e à pátria natal da sua própria origem celular. Então nós temos que entender, a nossa relação com o Brasil é uma relação que na parte da superfície ainda não está bem entendida, mas que na parte da profundidade precisa de ser entendida. Para além disto, o Brasil também é constituído por pessoas que vêm da origem indígena e que não foram respeitados pelos próprios brasileiros. E há aqui uma dificuldade e uma dor brutal entre o Brasil enquanto instituição e governo e Estado e o próprio povo, que no fundo que são o povo indígena. Eles não são vistos e não são valorizados pela própria estrutura política, e isso gera uma dor ainda muito maior. Claro, e já não foram vistos, ou seja, já foram violados por nós. Exatamente. Temos esse karma profundo ali ainda a ser curado. Sim, não tão violados como imaginamos, porque o início dos descobrimentos começa com os jesuítas a irem para o Brasil, e os jesuítas estavam a ensinar o povo indígena, e a relação era uma relação de amor, uma relação de paz, uma relação de irmandade. O que é que acontece? Depois começa-se a ter interesses económicos em cima do Brasil e começam a ser pagos para o Vaticano para tentarem eliminar os jesuítas da Igreja. Porquê? Porque querem acabar com a presença dos jesuítas no Brasil, que era uma presença pacífica e de espalhar o amor e de levar o amor. Não se tem a ver muito também com o Império do Espírito Santo, etc. Com esta compra e com estes jogos de poder, de facto há um momento onde a história vira e onde efetivamente começa a haver interesses e começa a haver outros interesses postos. Depois, claro que o nome Brasil é dado por Portugal. Portanto, Portugal é o pai do Brasil, no sentido que há 200 anos atrás, há 201 anos atrás, que já fez 201, o nosso rei dá o nome ao Brasil e vem-se embora. Portanto, inclusivamente tu tens o corpo deste rei dividido em dois, o corpo está lá e o coração está cá.
o que é muito interessante. Sistemicamente, para Sim, perceber sim. as coisas. Sim, Há um corte, não é? É como se não está completo. Falta juntar o coração ao corpo. E eu estou a sentir que isso está a começar a acontecer agora com uma grande força. Sim. Há uma união. Claro que ainda há muito essa superficialidade que não está bem resolvida que tu falas, ainda há muito preconceito, ou aquela raivinha inconsciente, há ali algo, mas há um movimento a fazer-se muito forte de unir. Isso. Que é isso que eu tenho estado a fazer O Brasil há anos. quer vir para a Europa, quer vir para Portugal e nós também, não é? Mas tu para unir nessa parte, porque senão o que é que tu tens neste momento? Uma migração gigantesca do brasileiro que não sente segurança no país onde está, a querer vir para a Europa. E como tem o avô, bisavô, tem referências, com costela italiana, com costela portuguesa, conseguem a nacionalidade e entrar na Europa através dessa nacionalidade. E ainda há aqui outro tema, só para fechar o tema que estávamos a falar, que é os escravos levados por nós de África para o Brasil. Então tu tens, o povo do Brasil é um povo que é construído de uma base de dor. A dor dos europeus que vão em busca de uma vida melhor, a fugir da guerra e a fugir de situações muito da Primeira Guerra, etc., não é? Os alemães, etc. Mas tens os japoneses que também foram e que fugiram da guerra para lá. E, portanto, tu quando vais para o Brasil e depois tens os africanos que eram escravos e que foram submetidos, esses sim foram submetidos verdadeiramente, e o povo indígena que foi submetido. E, portanto, o povo do Brasil é criado por aqui, a mãe terra, que é a mãe brasileira, que não é também respeitada através do próprio governo, e o pai é português. E, portanto, quando tu não tens respeito pelo pai, tu não tens direção. A mãe dá a vida e o pai dá a direção. E quando não tens direção num povo, tu tens falta de segurança e tens delinquência, tens roubo, tens agressividade nas ruas, porque cada um quer fazer a sua própria lei. Porquê? Porque não respeita, nem encontra, nem consegue... Não tem uma referência. Não tem autoridade. Exato. Falta autoridade no Brasil. Então, aquilo que eu tenho estado a fazer aos poucos é constelar Brasil-Portugal no sentido de devolver ao Brasil, porque nós, portugueses, quisemos lhes dar essa autoridade quando lhes demos o país e viemos embora. Só que como eles não tomam o pai, porque precisam sistemicamente estou toda arrepiada a dizer isto, precisam sistemicamente de abraçar a vida, mãe e pai, e este movimento profundo sistémico não está a ser feito, torna o país sem solução do ponto de vista da autoridade, do ponto de vista de delinquência, do ponto de vista de saírem fora das normas, e portanto as pessoas querem fugir, porque há uma eterna insegurança. Isso tem a ver com isso. Quando tu vais ver os países com mais problemas de delinquência, de favelas, etc., são países que foram colonizados ou que tiveram na base a criação do próprio país, teve na base uma guerra que foi construída por dor e que não há respeito pela autoridade porque não se identifica nem se reconhece o seu próprio pai. E é tão interessante, tu estás a falar disso a nível macro, não é? Uma nação, sim, um país, e é exatamente a mesma base para uma família. Para uma família, igual. Um pai alcoólico, um pai que foi à guerra, um pai que teve um vazio de amor gigantesco e que perdeu-se na sua própria alma o trauma de ter vivido a guerra, de ter morto seres humanos e de ter visto colegas a morrer ao lado. Essa pessoa dificilmente se consegue reconstruir de uma forma psíquica como nós estamos, não é? Porque escolheu a sua alma viver e passar por um processo altamente traumático. E esta filha ou estes filhos são capazes de dizer mal do pai ou de estarem a criticar o pai, e o pai precisa de beber para esquecer, tem pesadelos noturnos e, no entanto, é preciso reconhecer que aquele homem, apesar da sua dor, ainda aceitou dizer que sim a uma alma que viesse através dele. E, portanto, há aqui uma bondade e uma dimensão de amor que precisa de ser reconhecida. Então, toda a parte sistémica, como trabalho isto há 20 anos, como sabes, não é? Cada vez mais, aquilo que eu vejo é a urgência de desenvolver um trabalho sistémico. E eu estou muito contente e estou muito feliz por uma coisa, que é, finalmente, ao fim de 20 anos, eu vejo um boom da consciência sistémica e das constelações. E vejo pessoas, imensa gente a falar disto, imensa gente a fazer, imensa gente interessada.
os livros a saírem, as Parece pessoas que a houve um lerem. shift de consciência. Houve Eu sinto que uma houve ampliação. Sim, houve uma... As pessoas estão finalmente a acreditar muito mais no invisível, naquilo que Sim. não é concreto, naquilo que não é, sabes? E de repente ficou claro para as pessoas que o padrão que eu estou a viver é o padrão da minha mãe e da minha avó. Exato. Ou seja, há uma expansão de consciência e uma tomada de consciência de nós próprios, de uma observação interna que antigamente não existia. Esta observação que leva a pessoa a começar a ver, mas eu estou-me a observar aqui, mas efetivamente a minha avó e a minha mãe também viveram o mesmo. Então essa tomada de consciência que tem a ver também com os campos morfogenéticos, ou seja, quando um tema ele ganha um número de pessoas no mundo que o entendem, de repente o mundo inteiro entende. Exato. Que é uma regra de 3 simples sim, em relação ao expoente, ou seja, por isso é que os nossos filhos, quando nascem, ou os nossos netos, nascem ensinados, porque não é preciso de lhes ensinar uma série de coisas que eles já têm aprendido. Porquê? Porque aquele movimento tem a ver com os campos morfogenéticos, aquele conhecimento, ao descer para a consciência humana, gera uma consciência automática e presente na criança a partir do momento em que ela nasce. Portanto, os saltos de consciência do mundo dão-se assim, por isso é que é tão importante nós assumirmos a importância do trabalho que tu fazes, a importância do trabalho que eu faço, no sentido que todas as pessoas que nos ouvem e que nos seguem assumirem a responsabilidade de trazerem para as suas próprias vidas esta tomada de consciência, porque são as minorias consistentes que mudam o mundo. E hoje em dia eu sinto que a massa crítica, que já temos uma massa crítica. É preciso lá chegar. Sim. É preciso lá chegar. Então, só para encerrar o tema do Brasil, o tema aqui é: o nosso individual é igual ao coletivo. Não há nenhuma diferença entre o macro e o micro. E nós temos que levar a consciência sistémica para a política, para os países, para a diplomacia, para a educação, para as questões económicas, para o direito, para todas as áreas da sociedade. Porquê? Porque ela, através das 3 leis, vai nos fazer entender, de uma forma brutal, onde é que há o desequilíbrio. Onde é que, por mais que eu tente, não vou lá chegar se eu não for a montante olhar para a base e voltar a reestruturar a base. Por isso é que nos cursos de 2º ano faço sempre uma constelação social no final com a turma. Uma constelação sobre o direito em Portugal, uma constelação sobre a educação em Portugal, uma constelação Portugal-Brasil, uma constelação de temas sociais, onde ninguém vai fazer a sua constelação, mas vamos estar todos ao serviço de um tema maior. Porque os Como fizeste na guerra da Rússia com a Ucrânia, exatamente. Porque nós precisamos esses campos são campos muito grandes, Inês, e não é uma constelação que resolve. Claro. Tu precisas de constelar várias vezes para ir para o campo, ir abrindo, porque a tensão da energia que está presa, o bloqueamento da energia é tão grande que tu precisas de ir entrando e ir superando, exatamente, ir amolecendo, essa é a mesma palavra certa, para tu poderes abrir o campo. Sem dúvida. Então quem está nas constelações há mais tempo, eu acho que tem esta responsabilidade de continuarmos a servir as pessoas individuais, continuarmos a criar condições de servir o máximo o número de pessoas individuais através dos cursos que fazemos, etc. Mas nunca perdemos de vista que a consciência que temos como seres humanos, nós temos que nos dedicar a algo maior, que não o individual. Sim. Ou seja, temos que chegar ao coletivo e temos que ter atitudes, programas e ações que possam reverberar na cura do inconsciente coletivo. E daí o projeto Unidos num Só Coração, que é um projeto que tu conheces, que é uma grande egrégora, onde fazemos meditações de 15 em 15 dias. E onde o propósito é exatamente esse. A cura dos laços kármicos, das dores e dos traumas do inconsciente coletivo, da colonização, da guerra, do racismo e da escravatura. Identifico-me profundamente com essa tua missão e propósito, que na realidade depois vai requerer da energia de cada pessoa individual, trazendo a sua consciência, trazendo a sua energia, Sim. mas saindo... Não quero pôr isto num sentido negativo do seu próprio umbigo, ou seja, saindo da sua própria história e sabendo que a sua história, ou do seu próprio drama humano, e expandindo um pouco a sua intenção, porque na realidade
não há diferença entre o micro e o macro, Isso, não é? E nós também temos influência no que está a acontecer lá fora, embora a gente veja num ecrã na televisão e nos pareça distante. Essas guerras também estão dentro de nós, não é? Exatamente. Eu há pouco tempo pus um post que dizia que a paz no mundo começa na paz do meu próprio mundo. E uma das coisas que eu faço na egrégora, tenho sempre três fases na meditação que sigo. Nunca sei o que é que vou dizer, né? Porque é tudo, não tenho script, é em função do momento, mas há 3 fases que eu cumpro de uma forma muito cuidadosa. E a primeira tem a ver com é participação gratuita, as pessoas podem entrar, portanto quanto mais pessoas melhor, porque exatamente estamos todos ao serviço desse bem maior. E tem a ver com isto que é, primeiro tu precisas de entrar para dentro, no sentido de vamos fazer uma viagem. A primeira fase da meditação é fazer uma viagem ao teu próprio mundo interno e abraçares toda a tua ancestralidade, ou seja, os teus pais, os teus avós, os teus bisavós, e compreender que eles fizeram o que eles sabiam, o que eles podiam, com a consciência que eles tinham, na época em que eles viveram, não fizeram mais porque não tinham como. E quando tu consegues abraçar isto, vem uma paz, vem um respirar interno, e aí já estás pronta para, através deste respirar interno, porque estás a praticá-lo em ti e na tua própria no fundo estás a abrir o teu campo para poder expandir isso para algo maior do que a tua própria história. É como se descemos todos numa grande espiral, não é? Na espiral da concha Nautilus, que tem a ver com o logotipo da consciência sistémica, e vamos andando na linha do tempo. E todos vamos andando na linha do tempo, compreendo, como se fosse a galeria do Harry Potter, estás a ver? Onde tu vais andando e vais vendo os quadros a mexer da época a descer, e tu vais andando para trás na história, vais fazendo uma viagem na linha do tempo, até que chegas a um único sítio. E esse único sítio é a África, de onde todos nós nascemos, de onde todos nós viemos, onde foi os primórdios de toda a humanidade. E em África podemos levar água, podemos regar a África, podemos ver um mar de pessoas a virem terem connosco, porque finalmente são vistos, porque finalmente podem ter lugar, porque finalmente podem se libertar da dor do passado, porque é como se estivessem à espera desse reconhecimento, não é? Então, estou arrepiadíssima. Então, depois voltamos para uma fase onde já estamos a subir e a trazer essa paz e essa unidade. Ou seja, da dualidade para a unidade e para a neutralidade, que é, no fundo, onde nós começamos. Porque é que competimos? Porque é que achamos que uns podem ser melhores que outros? Porque é que andamos aqui a não desabraçar e a não trabalhar de mão dada juntos? Isso não faz sentido nenhum. É que não faz sentido, ainda por cima na área da espiritualidade, não é? Então nós devemos ser os primeiros a dar o exemplo dessa cooperação e dessa alegria pelas diferenças e pelo cunho tão único de cada um, tão criativo de cada um, de uma vibração muito específica que cada um tem momento a momento, e que serve para aquele conjunto de 1000 pessoas que vêm, porque naquele momento aquelas pessoas estão a precisar, mas as outras vão para ti ou vão para outra pessoa qualquer, porque naquele momento algo lhes chamou. E elas sentiram-se atraídas por isso, e ressoou, e elas sentiram-se atraídas por isso. Exato. Então, enfim. Maria, estamos em janeiro. Despertar da consciência para 2024. O que é que tu sentes? Que eu sei que tu já estiveste aí a ver na tua bola de cristal, não é? Porque também, aliada a tudo isto, também és uma mulher dos símbolos e da astrologia. E o que é que tu sentes que este ano, acho que és a melhor pessoa para perguntar isto em janeiro, o que é que tu sentes que este ano nos traz pelo menos como possibilidade de crescimento? Olha, este ano é um ano de Saturno. Portanto, é um ano. Eu tenho um Saturno conjunto ao Sol de nascença e não tenho como fugir dele. Portanto, trato o Saturno por tu há muitos anos. Foi muito difícil durante muitos anos, porque era muito peso, era muito peso. Ainda por cima está na casa 12. Saturno, portanto, é o Senhor do Karma, é o Senhor para quem dos Anéis. É o Senhor dos Anéis, não é? É o Senhor dos Anéis. É o Dumbledore do Harry Potter. É o Senhor do Karma, mas é o mestre do tempo. Eu gosto sempre de o olhar como o mestre do tempo, o sábio. O Dumbledore do Harry Potter, com o seu cajado na mão, é mesmo aquele que sabe tudo no cimo da torre, estás a ver? Então eu acho que aqui o Saturno é o mestre do tempo. E nós estamos na Terra. E a Terra tem força da gravidade e a matéria deterioriza. Por isso é que nós inventámos o tempo.
porque ficamos com rugas, vamos ficando mais velhas e pronto. Então, o mestre do tempo, o que é que ele vem pedir? Responsabilidade. Mas não é a responsabilidade de vou ao supermercado e tenho a responsabilidade espiritual. Ou seja, assumir de uma vez por todas que ou cresces por ti ou a vida vai-te pedir para tu cresceres. Então, quando entramos num ano de Saturno, com trânsitos de mudança de Saturno, de signo, todo o processo é um processo de expansão e assumir como a estrutura, assumir responsabilidade, assumir a responsabilidade espiritual dos nossos atos, dos nossos pensamentos e perceber que as nossas vidas não vale a pena eu me queixar. Porque eu ontem ouvi uma história que eu achei deliciosa e ainda por cima estás com a caneca da nave na mão. Exato. Que eu também vou pôr a caneca da nave na mão para toda a gente ver. E imagina que eu dou-te um encontrão agora. E portanto o chá que tu tens aí vai saltar fora, vai derramar. Nós não temos hipótese nenhuma de viver a vida sem levarmos encontrões, porque a vida é um encontrão permanente de abre-olhos, de expansão, de contração e de expansão, e nada é estanque, nem a própria velocidade da vida ela é constante. Portanto, nós estamos permanentemente a ser desafiados para novos saltos, novos sobressaltos, novos soluços, não é? E então tu vais entornar o chá, não há como. E tu podes dizer assim, deste-me um encontrão e eu entornei o chá por causa de ti. E eu vou dizer assim, mas hoje fui eu que tenho um encontrão e amanhã é outra pessoa qualquer, agradece o encontrão porque tu vais descobrir muita coisa sobre esse entornar do chá. Então o encontrão não há como, e não vale a pena continuar a ser vítima dos encontrões, porque a primeira nobre verdade do budismo, que são 3, a primeira grande nobre verdade é o sofrimento existe e não há forma de nós virarmos e de nós fugirmos dele. É uma realidade, não há como, neste plano. Que é o que nós estamos sempre a tentar fazer, a fugir, não é? Exatamente. Fugir dos encontrões. Exatamente. Agora, o tema de fundo é que vais hoje derramar chá, amanhã vais derramar café, vais derramar água, ou seja, o que é que tu queres derramar? Esse é o tema de fundo. E aqui entra Saturno, que é qual é a responsabilidade que eu quero? Eu posso me desviar para não ser abalroada, mas eu vou ser abalroada, de qualquer maneira. Portanto, o que é que eu quero abalroar? Se eu quero abalroar raiva, zanga, ódio, ou se quero abalroar amorosidade, compaixão, inteireza, ou seja, o que é que vai simpatia. Derramar? Exatamente. Se eu vou derramar sempre qualquer coisa, eu é que escolho o que é que eu vou querer derramar. Porque eu sei que a qualquer momento eu vou levar o encontrão e eu vou derramar. Portanto, eu tenho que estar atenta a mim e cuidar do meu mundo interior e da minha própria higiene mental e da higiene do meu coração. Ou seja, cuidar de mim o suficiente para perceber que eu não sei quando é que eu vou derramar, mas a qualquer momento vou fazer. E que eu só tenho uma forma, é cuidar de mim de maneira a que quando acontecer esse momento, eu possa derramar a coisa certa. Porque aquilo que eu vou derramar, já sabemos, eu vou colher a seguir. E, portanto, eu também não o devo fazer porque quero colher uma coisa boa. Eu devo fazer porque as virtudes do ser humano devem ser desenvolvidas. Porque nós somos seres místicos num processo evolutivo. E, portanto, eu não tenho como... eu costumo dizer que nós, na verdade, estamos todos a preparar para morrer. E o que importa é como vivemos num sonho do qual despertamos quando morremos. Esse sonho, para muita gente é um pesadelo, para outras pessoas é uma espécie de uma vigília. Sabes quando tu estás quase a acordar e estás a gostar do sonho e pensas assim, olha, espera aí. Vou ficar mais um bocadinho para ver até onde é que isto vai. Ou tens um pesadelo e voltas outra vez. O Jung fazia isto muito bem, através da meditação ativa, e eu quando fazia as consultas individuais fazia isto muitas vezes. Voltávamos a uma situação e ressignificávamos através da capacidade que a pessoa tem de reconstruir uma história onde ela consegue encarar os seus medos e consegue superar-se a si própria e consegue fazer aquilo que nunca imaginou fazer. Então, o processo é, nós estamos a viver e não há nenhuma diferença entre a vida que nós estamos a ter agora e o sonho que eu tive esta noite. Porque nós continuamos a sonhar porque estamos o tempo todo numa bolha, ausentes da nossa presença, identificados com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos têm formas únicas de autonomia dentro de nós, onde pensamos nós que estamos a viver, não estamos nada, estamos alienados num pensamento e a vida está a correr e o rio está a ir todo contente e eu não estou ali, estou ausente de mim própria, estou como que
numa anestesia. Há uma anestesia, não é? Há uma dissociação. E achas que Saturno vem muito também para nos dar um banho de... Este mestre do tempo vem-te mostrar que a vida é aqui. Ok. Que a vida é agora. E que com os seus anéis, que dão uma certa tensão e densidade, também é preciso perceber o Saturno no próprio sistema solar. É importante. O Saturno representa o ego. Ou seja, tu tens o Sol, que representa 90%, depois tens a Vênus e o Mercúrio e a Terra. São todos mais ou menos um ano de volta, para dar a volta. E depois tens o Marte. E aqui acabas os planetas pessoais com a Lua. Todos demoram um ano, exceto o Marte, que demora 2 anos a dar a volta. Aqui tu já percebes a distância do Sol. Ok. Depois não tens nada durante um bom bocado. E depois tens o Júpiter, que demora 12 anos, e o Saturno, que demora 29 anos e meio. O que é que isto quer dizer? Que até ao fim da Idade Média não havia mais nada. Então o Saturno, com os seus anéis, segurava a estrutura egóica. Através da contenção e da obrigação. E porquê é que estás a dizer isso da Idade Média? Que eu não percebi a Porque ligação. com o princípio da Revolução Francesa é descoberto o Urano. Ok. Verdade, igualdade e liberdade. Ok. Então o sistema solar é duplicado. Imagina o que é a distância entre o Sol e o Saturno, de um momento para o outro, pelo entendimento da consciência do ser humano, é duplicado. Ou seja, o sistema solar dobra o seu tamanho. Quando o sistema solar dobra o seu tamanho, a tua consciência evolui para o dobro. Porque cada descoberta de um planeta está associado arquetipicamente ao simbolismo do salto quântico da tua consciência enquanto humanidade. Isto é fundamental. É incrível. É brutal. E então Urano vem associado à Revolução Francesa. Exatamente. Vérité, égalité, fraternité. Ou seja, verdade, igualdade, fraternidade. E vem-te dizer que afinal o mundo tem algo de muito maior. Que há uma liberdade. Porquê? Porque ele é o primeiro dos planetas transpessoais que te fala do quê? Da tua dimensão espiritual como ser místico que és. Coisa que até à época não te era dada. Eras obrigada a seguir os anéis de Saturno, a seguir aquilo que a Igreja queria, a Inquisição, ou seja, está tudo aqui preso naquilo que são as ordens daquilo que nós queremos que tu sejas. E nós continuamos, não há muita diferença entre a Idade Média e aquilo que nós estamos a viver agora. Okay. Sim. Com as notícias, com as vacinas. Tudo é muito manipulado. Exatamente. Não é? Portanto, só que é uma manipulação onde tu pensas que és livre, mas estás entretido dentro de uma prisão. Isso que estás a dizer é de extrema importância. Eu preciso sublinhar isto, não é? Porque há muito esta sensação de que estamos livres, mas nem a própria internet e nem as redes sociais nos estão verdadeiramente a trazer essa liberdade. Cada vez há mais pessoas enclausuradas na comparação, na competição, na vida do outro é melhor que a minha, do eu não sou suficiente. Portanto, e tudo isso, quando tu fazes zoom out e pensas aquilo que sai nas notícias todos os dias, aquilo que tu... parece que estamos constantemente a ser penetrados, há uma violência... penetrados por uma série alienação. De coisas. É uma alienação. E nunca houve, e antigamente tu tinhas pessoas que pensavam, ou seja, um rei munia-se de todo o tipo de pessoas para tomar as decisões. E hoje em dia tu vês os governos não têm, isto parece que agora de repente estamos aqui a fazer um podcast de política, não é? Mas os governos não têm um astrólogo ou uma pessoa de física quântica que explique as coisas numa perspectiva, ou seja, até há essas coisas espirituais. Como essas coisas espirituais? Essas coisas espirituais são a resposta da vida. E ao entrar na era dos robôs, como nós estamos a entrar agora, o que é mais assustador é que daqui a uns tempos vão-nos pagar para nós não trabalharmos. Ou seja, vão-nos pagar, porque os robôs vão começar a fazer tudo. Então o ser humano vai poder ser ser humano. O problema é que o ser humano, ao querer ser humano, vai querer ser o ser humano que nós estamos a ver agora, que é um ser humano que está dissociado da sua natureza mística, dissociado da sua natureza divina e dissociado das portas dos sentidos, porque cada vez sente menos, porque cada vez vive mais através da cabeça. Os jogos, imagina aí estas novas brutalidade gerações de energia que um corpo recebe a jogar um jogo de PSP. Nem sei se é assim que se diz hoje em dia. Ou seja, tu estás a viver estás num sonho,
Estás a viver o sonho acordado, estás numa realidade paralela e estás a ter um impacto no teu corpo gigante, mas o teu corpo não está a experienciar aquilo do ponto de vista das portas dos sentidos. Ou seja, não estás a fazer desporto, não estás a matar pessoas em ruas, estás a fazer... enfim, é uma Matrix. Exatamente. O que me preocupa aqui, mas eu também sei que há um plano divino em tudo e que tudo tem um plano divino e, portanto, o que está a acontecer também da forma como está a acontecer também tem a ver com o plano divino. Não vamos dizer que não, claro que sim, tudo tem a ver com o plano divino. Nós temos que confiar que o plano divino também nos está a levar para um lugar de entendimento onde alguma coisa irá acontecer. Mas o tema de fundo é: nós estamos todos aqui para aprender a morrer. Ou seja, aquilo que eu quero é preparar-me para morrer da forma certa, consciente do meu corpo, consciente das portas dos sentidos, consciente que estou a transmutar a mente e a matéria, consciente que estou a transcender, ou seja, que estou a aligerar o corpo físico. E daí o Saturno volta a ser importante, porque o Saturno, sendo o homem dos anéis e o senhor do tempo, o que ele quer é que com o tempo nós vamos buscar a informação e a sabedoria à Biblioteca da Humanidade, Casa 12. Ou seja, é lá que tu vais buscar toda a informação da Biblioteca da Humanidade. Para quê? Para trazer essa biblioteca para o presente, para que nós possamos fazer escolhas mais conscientes. Exatamente. Esse é que é o problema, que as pessoas não fazem escolhas conscientes porque não sabem que estão a fazer escolhas. Porque há ignorância. Exatamente. Há esse entorpecimento, essa dormência, essa é a palavra que eu queria usar. Sim. Há uma dormência. Mas também tens fé, tens esperança. Eu comecei o meu ano, eu fiz um post ontem sobre isso, com muita fé e muitas inquietações em simultâneo, sabes? Porque ao mesmo tempo confio e acredito que há muita coisa que me mostra que há um câmbio de consciência. Olha, uma delas é que este livro está há quantas semanas? Há 11 semanas consecutivas. Há 11 semanas consecutivas no top 10 Portanto, da FNAC. Há muita gente a procurar consciência, porque este livro não engana, não é? Ele diz despertar da consciência. Portanto, há muita e é um gente... livro espiritual mais do que um livro de constelações. Sem dúvida, sem dúvida. É um livro que fala das leis da vida e que nos mostra que traz para um sentido muito prático e desmistificado as leis da vida, a simbologia de ser humano nesta jornada. E ao mesmo tempo também soluções, no sentido que o que é que a pessoa tem que fazer? Coisas simples. Assumir que na sua agenda tem que ir andar para a praia descalça durante todo o ano. Ou seja, há exercícios no final de cada capítulo para a pessoa aprender a treinar e a fazer aquilo que a conecta de novo com ela própria. E isso não é preciso de pagar nada, não gastas dinheiro com coisa nenhuma, porque és tu, o teu corpo e a natureza. És tu a reconectar-te Exatamente. Contigo. Portanto, não é do mais simples que há. Por isso é que as pessoas dizem: uau, eu tenho o coração a transbordar, porque de repente, afinal, isto é muito mais simples. Nós não temos que ser todos eruditos, não temos que conhecer todas as leis do hermetismo. Não temos cursos de desenvolvimento pessoal. Exatamente. Porque nós já somos essa espiritualidade, só temos que reconectar com algo que já é. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu acho que aqui o mais importante em termos de 2024 é não querer controlar e não querer mudar as coisas e perceber que eu só preciso de higienizar-me a mim. Da mesma maneira como eu lavo os dentes, como eu lavo a cabeça e tomo banho, eu preciso de começar a higienizar a minha mente para escutar o meu coração. Ou seja, o ser humano é o único animal em cima da Terra que não está em coerência com os ritmos da Terra. Porquê? Porque a nossa cabeça, como ela tem uma velocidade muito alta, ela começa a vibrar e começa a levar-nos para o hemisfério esquerdo, não é? Raciocínio lógico-dedutivo, e nós acabamos por não conseguir ouvir a nossa intuição. Funciona ao dobro da velocidade. O hemisfério do lado do raciocínio lógico-dedutivo e o hemisfério do lado da intuição. É o dobro da velocidade. Então, se é o dobro da velocidade, o outro é tipo o burro do Shrek. Olha para mim, estou aqui, não é? Quer sentir, quer poder ser e não tem hipótese de ser. E isso é que faz com que a gente descarrile muitas vezes. Exatamente. E faça escolhas que
não estão de acordo com a nossa verdade ou com o nosso biorritmo ou com o nosso momento. Então, quando tu estás no hemisfério direito, tu tens uma pausa, tu tens um silêncio interno e tu podes, através desse silêncio, escutar a voz do teu coração. E tu fazes o caminho do budismo, que é fazer desceramento ao coração. E fazer desceramento ao coração, a mente tem que aquietar primeiro. Tem que sossegar, tem que deixar de ser uma mente macaco, que está sempre ativa com tudo. Tem que ser uma mente que desce e que escuta, que ouve, que sente a vibração subtil da mente e da matéria, que capta a subtileza. Porquê? Porque o objetivo é nós tornarmos o nosso corpo cada vez mais leve e mais subtil. Só que nós não vamos tornar o corpo cada vez mais leve e mais subtil a queremos ser os homens e as mulheres mais ricos do cemitério. Não é compatível. Ou seja, porque eu estou a querer poder através de uma coisa terrena e eu estou enganada. Não é por aí. Ou seja, é através do desenvolvimento das minhas próprias virtudes que eu chego lá, compreendendo e vivendo o mistério. Só que o mistério tu não o vives a ler nos livros. O mistério tu vais viver a senti-lo dentro de ti, num momento à beira-mar, na tua presença, na tua relação contigo, num momento de amor, num momento de partilha, num momento de plenitude. Aí tu sentes o mistério. E no mistério tens o pulsar da vida. E à volta do mistério tens toda a sabedoria milenar de filosofia, de esoterismo, de hermetismo, do Antigo Egito, de onde tu já estiveste várias vezes, não é? E portanto tens todo esse saber de milhares e milhares e milhares de anos. E depois disso tens a filosofia. E depois disso tens a teosofia. E depois disso então tens a religião. A religião é aquela onde muita gente abarca, só que hoje em dia já ninguém se entende também e se encontra na religião. Porquê? Porque já é dogma e tu queres sair do dogma. Então, vem o quê? Vem a ciência, que ainda é uma coisa maior. Então agora já ninguém está agarrado à igreja, agora agarramos à ciência, porque a ciência disse isto, então isto é assim. Mas a ciência também é um grande dogma hoje em dia, é super importante e amém à ciência, não é? É super importante. Mas atenção, que é preciso juntar a quântica. Claro, é preciso entender a ciência como algo que vai estar constantemente em questionamento e em evolução, e não como esses tais dogmas. De fé cega, claro. Não é? Porque os grandes cientistas eram profundamente espirituais. Os grandes cientistas do mundo, que deram grandes saltos pelo mundo, o Einstein, etc., eram profundamente espirituais, eram místicos. Eles tinham acesso, eles tinham acesso, estavam ligados à ficha, como estamos todos, mas eles recebiam downloads todos os dias, porque eles tinham uma consciência perfeita do funcionamento do universo e desse respeito pelas leis cósmicas. Então, aquilo que eu digo para 2024 é, agora que se descobriram as leis sistémicas e que toda a gente está sensível a isso, ao transgeracional, à psicogenealogia, que é a mesma coisa que o transgeracional, e que são bases de entendimento e ferramentas fundamentais para compreendermos o ritmo dos padrões familiares. Nós temos que perceber que o padrão familiar que eu trago, Inês, é uma frequência de vibração. E que essa frequência de vibração, ela é luz e vibração. E que eu, na agência cósmica, escolhi essa luz e vibração para poder replicar o padrão que eu precisava de recordar neste plano. Então, mãe e pai são pais do meu corpo, mas não são pais da minha alma. É fundamental toda a gente ter descoberto agora a parte da consciência sistémica e a parte das constelações familiares, que, como sabes, é o que eu faço, mas é fundamental nós darmos outro salto, porque nós não nos vamos parir para a nossa vida espiritual se ficarmos aqui. Apenas uma etapa de uma tomada de consciência fundamental para perceber o ritmo do pulsar do padrão. Mas eu depois tenho que largar pai e mãe, e avó e periquito e toda a gente. Ou seja, é como se fosse uma primeira fase, é como que há bocado estavas a explicar a questão de como tu guias as tuas meditações. Primeiro tenho que ir ali fazer aquela primeira fase, integrar aquilo que é meu, aquilo que eu escolhi para vir experienciar e aquelas pessoas que me vieram abrir os meus portais, e depois de fazer esse trabalho temos que nos parir para a nossa vida espiritual, ou seja, a larva. Nós estamos a constelação familiar está ao nível da larva, que está a entrar no casulo e a perceber uma série de coisas. E que está a ficar densa ali, mas que depois ela vai transmutar. O que é? Quando eu entendo o padrão familiar e tomo a vida da minha mãe e do meu pai por inteiro, e isto é
filosoficamente falando, porque há muita gente que tem dificuldade em perceber isto, porque isto é difícil de ser feito. Sim. E só quando eu me rendo e me consigo despojar completamente. Aliás, há pessoas que ficam muito zangadas quando se fala em tomar o pai e a mãe e dizem como é que é possível se eu tive um pai assim ou uma mãe assim. Claro, mas essas pessoas estão ainda num nível de entendimento que ainda não deram o salto quântico, mas não tem, nem toda a gente tem que dar esse salto quântico. Ou seja, quando tu tens uma criança, o teu filho, a brincar com o melhor amigo e de repente estão a discutir sobre um brinquedo, tu olhas e sorris, porque percebes que aquilo é uma realidade, que a realidade não é esta. E se tu conseguires, através de uma frase, fazê-los despertar para aquilo que está a acontecer, eles podem perceber, de facto, o brinquedo não é mais importante que a nossa amizade. Nós estávamos agora aqui a acreditar que nós éramos o brinquedo, cada um de nós era o brinquedo. Então, esta expansão de consciência faz a criança elevar-se para um outro lugar e o brinquedo deixa de ser importante. Uhum. As constelações fazem-nos isto. E esse é o processo de tomar pai e mãe. Isso, ajudam-nos a ganhar consciência dos padrões todos familiares que biologicamente carregamos, que epigeneticamente carregamos e que são necessários as portas serem abertas para eu fazer, como ser místico, o meu caminho espiritual para abraçar a minha alma. Agora, os pais são pais do corpo, mas não são pais da alma. Eu sou um ser místico que precisava de um corpo para ter a experiência e para fazer essa transmutação. Então eu só vou ser borboleta quando eu me parir para a minha vida espiritual. Só que eu não posso parir para a minha vida espiritual enquanto não tomar de uma forma totalmente genuína e com muita humildade o templo sagrado que me foi dado, a oportunidade maravilhosa que me foi dada através deste templo sagrado, que se não fosse mãe e pai eu nunca teria como receber. É que eles não só me deram esse templo, como me deram os padrões todos que eu precisava para o processo espiritual que eu escolhi. Isto é brutal. Isto não há palavras para dar uma noção da dimensão. Ou seja, nós só tínhamos que dizer todos os dias obrigada. Porque não há mais nada para dizer. Uhum. Só que o problema é que como nós nos centramos na mente, a mente que mente, o que é que ela vai dizer? Porque não me deram aquela pós-graduação que eu queria, ou porque me tiraram daquele colégio quando eu não sei quê, ou porque não me deram aquela roupa que eu chorei quando fui àquela loja. Ou seja, nós vamos nos centrar no pouco mais que eles deram. Na falta. No pouco mais. Uhum. E o tudo que é a vida transforma-se em quase nada. Uhum. E aqui apetece-me mesmo dizer uma coisa. Ficamos lixados. Ou seja, lixamos o nosso próprio processo, que na verdade não é bem assim, porque nós temos que ir lá para poder sair dali. Porque o processo de vida é este. Eu preciso de me perder para depois perceber a falta que eu sinto por ter perdido aquilo que eu tinha dado como garantido, para voltar a querer ter aquilo que eu tinha dado antes como garantido. Então, serzinhos complicados. É incrível. Achas que completando esse processo vamos deixar, a nossa alma vai deixar de precisar de uma experiência densa como esta de ser humana? Acho. Achas? Acho. Acreditas que sim, vamos para outro estágio evolutivo? Sim. Isto não sei se deva dizer aqui no podcast, mas agora já disse, portanto, ao dizer que não deva dizer, já vou dizer. Acho que rapidamente vamos deixar de precisar de encarnar através de uma mãe, do processo como estamos, porque a nossa alma pode escolher diretamente determinada experiência e não tem que passar pelos traumas todos intrauterinos, os traumas em que a mãe está a viver uma determinada coisa, ou seja, precisamos de tornar cada vez mais limpa a proposta e então as condições para vir também são cada vez mais simples. Okay. E uma alma mais pode leves. encarnar mais leves, pode encarnar com 30, pode encarnar com 20, e nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina biológica. E o que vem aí nós nem conseguimos vislumbrar pelo que vem aí. Nem conseguimos vislumbrar. Urano tem destas coisas, não dá para não há astrólogo que consiga prever o que é que o Urano tem para nós, porque o Urano vem de outro lugar, ele corta o sistema solar, ele quase que sai do sistema solar e desaparece. E quando é que o Urano chega aqui à nossa vida? O Urano já está, portanto nós estamos já nos grandes saltos do Urano e não há como fugir deles agora. Agora temos a relação do Urano com Saturno, que é fundamental. Um vem cortar e o outro vem dar estrutura. Por isso é que eu digo responsabilidade espiritual.
Porque se nós não nos responsabilizarmos espiritualmente por nós não vamos lá. Então, voltando à consciência sistémica, continuem todas as pessoas que estão agora fascinadas com as constelações, vão às constelações, façam constelações, aprendam constelações. Cuidado com as relações que fazem das técnicas que depois nos condicionam e põem implantes mentais. Cuidado. Porque é preciso ter muito cuidado com determinadas técnicas. E a responsabilidade também é aplicada aí, não é? Onde é que vamos, com quem, como... Muito, exatamente. E, portanto, há determinadas técnicas que podem funcionar como implantes mentais, temos que ter cuidado. Uma abertura e um saber ser e estar que nos permita usar a nossa própria cabeça. Isto é verdade, então eu vou seguir. Isto não é verdade agora, eu não vou seguir. Porque, repara, Inês, eu carrego programas dentro de mim que alguns deles, se calhar, nesta vida nunca vou chegar a abrir. Porque não chego lá, não chego a ir lá. Portanto, eu posso ter milhares de programas carregados que muitos deles nunca chegam a abrir. Portanto, eu não quero também pegar numa técnica e abrir e dizer tenho isto tudo, mas isto quando tudo... ainda não estou preparada para fazer isso. E se calhar nesta vida nunca me vai ser pedido isso. Porque é que eu hei de estar a pôr o grau de ansiedade e de preocupação ao saber uma coisa que neste momento a vida não me está a pedir isso, está-me a pedir outra coisa. Então eu posso me desviar de alguma coisa essencial por isso. Então o que eu digo é sigam, porque este é um patamar essencial de entendimento para tomar a vida. E quando eu consigo perceber que mãe e pai são pais do meu corpo, mas não são pais da minha alma, eu abro-me para um outro lugar. E recebo-os a todos, pais, avós, a partir também de outro lugar, porque há uma expansão e uma gratidão e uma tomada de consciência da oportunidade que é estar neste plano e da oportunidade e da riqueza que tudo aquilo que eles nos deram foi de tal maneira. E há uma genuína libertação para tu poderes depois co-criar e recriar e parir-te a ti mesma sem essas amarras, mas Sim. tem que vir de um lugar de amor. Tem que vir de um lugar de amor e perceber através desse lugar de amor que eles são almas em evolução como eu. Eles não têm a obrigação de serem mais conscientes do que aquilo que foram. Antes, pelo contrário, eles viveram num tempo onde não havia tanta consciência como há hoje. E, portanto, eu sim que somo a consciência da minha mãe e do meu pai, ou seja, tenho duas consciências dentro de mim. Sou o upgrade, não é? Sou o upgrade. Portanto, eu não posso exigir de quem viveu num tempo diferente do meu um entendimento que naquele momento não havia consciência para isso. O que eu tenho é que sentir uma profunda compreensão, porque apesar de tudo aquilo que eles viveram e do tempo em que viveram, o que fizeram foi brutal. Foi incrível. E largar os julgamentos, largar esta coisa de nos pormos por cima. O ser humano tem a mania de se pôr por cima. Somos o único ser vivo que se põe por cima da terra. Os nossos pés é peixes. Nós devíamos escutar a terra, devíamos estar a ouvir a terra. A cabeça é que é carneiro, portanto está tudo ao contrário. Olha. Ai, minha querida, tão bom. Bem, este podcast eu vou ouvir várias vezes, porque temos aqui todos muito em que pensar, em que refletir, e eu acho que deixo aqui esta semente, este meu desejo, acho que todos estamos a precisar de parar mais vezes para refletir, e tu colocaste aqui muitas questões, perguntas para fazermos cada um de nós a nós mesmos, e acho que precisamos todos de parar mais para fazer perguntas e escutar o coração, no nosso coração, as respostas. Que seja um ano também de mais espaço para isto, não é? Para debates. Um ano de silêncio, porque nós tivemos a pandemia e tivemos uma ótima oportunidade de fazer isto, quando fomos todos recolhidos, não é? E exteriorizámos-nos muito através do boom, dos Zooms e etc. Sim. Eu noto isso em mim. Muitas vezes eu tenho a oportunidade de ter uma tarde livre e de repente estou a inventar coisas, sabes? Porque parar é difícil. Muito difícil. Parece que a certa altura não sabemos estar sem fazer nada. Parece que fazer nada gera culpa. Então nós temos que ressignificar esta imagem interna que nós temos do tempo, da eficiência, porque não é no campo do fazer, é no campo do ser. Porque às tantas, essa competição que nós estamos aqui a falar é uma competição de nós para connosco, muitas vezes, não é? É uma ilusão.
Tens que cá voltar para falarmos disso outra vez. Sabe? Sim. Eu sou muito como tu, também sou muito do fazer, né? As taurinas, o fazer, o manifestar. E às tantas parece que tudo o que eu peço para o meu novo ano é adaptar-me mais ao meu biorritmo, Isso. àquilo que o meu corpo me pede. E não o que a minha mente, que está sempre criativa, me está constantemente a pedir. Sim. E eu a obedecer, não é? Sim. Mas entretanto o meu corpo já estava a precisar era de ficar ali paradinho e Sim. tranquilo. Eu passei o ano assim, quase 10 dias em recolhi, lá para 19 de dezembro, até hoje. Até ontem à noite, aliás. Belo de um aula. detox, que bom. Foi tão bom. Sim. Foi tão bom. E tu imagino, né, com esta história toda do livro, e desta tour do lançamento. Sim. Enfim, minha querida, olha, eu nem sei que te diga, eu adoro-te, eu acho que tu és tão necessária, és tão sábia e és tão ao mesmo tempo generosa com a tua dádiva, com a tua entrega, que é sempre esta bênção receber-te e ainda bem que estas coisas das tecnologias também têm esta coisa boa de fica gravado, fica lá para sempre, podemos ir lá ouvir várias vezes, que vamos precisar certamente. Daqui a um ano estamos a dizer coisas novas também. E estamos a dizer sempre, não é? Sempre que voltamos novas. Estamos a refletir isso e estamos em lugares diferentes. Mas olha, obrigada. Obrigada. Gosto muito de ti, minha querida. Também eu, obrigada. Obrigada, do fundo do coração. Até já. Até já. Obrigada a vocês aí desse lado também. Não se esqueçam, ainda vão a tempo e vão sempre a tempo de despertar a consciência. O livro da Maria está por todo lado e é um verdadeiro portal. Portanto, deixo de novo esta sugestão. Espero que tenham gostado e sei que gostaram, porque a Maria é sempre maravilhosa desta nossa viagem. E para a semana cá estarei convosco novamente. Até já.